falando sobre constelação familiar. Hoje o tema é quando nós temos pena de nós mesmos. Então, o Bert Hellinger, né, fala muito sobre a vítima, a pessoa que se sente vítima, o quanto ela procura soluções, né? Então, ela procura médicos, procura terapeutas, procura várias formas de que ainda possam reforçar o quanto ela se sente vítima. Então, uma das coisas principais, né, que nos faz parar na nossa evolução, no nosso desenvolvimento espiritual, é nós nos sentirmos vítimas com pena de nós mesmos em relação ao nosso destino, com relação aos nossos pais. Principalmente as pessoas que foram adotadas. Então, a gente vê muito sempre uma situação que é complexa, envolvendo a adoção. Então, o Bert Hellinger fala um pouco sobre a adoção, fala bastante sobre a adoção, e eu não ia entrar nesse assunto, mas vou entrar um pouco, só para que as pessoas tenham um pouco de consciência sobre a adoção, sobre a forma de ajudar, né, quando a gente tem pena do outro, né, será que a gente consegue ajudar uma pessoa que a gente sente pena ou sente dó, né, ou quando a gente está centrado, a gente daí sim consegue ajudar, né? Então, muitas pessoas buscam situações de serem vítimas em tudo. Então, elas foram vítimas dos pais. Então, a pessoa que acha que foi vítima dos pais, né? Então, os pais abandonaram, os pais deram para adoção, os pais não fizeram da forma como elas acham que deveria ter feito, devia ter sido de um jeito, devia ter sido do outro. Então, elas buscam na vida delas e elas criam um ciclo vicioso onde o tempo inteiro ela busca perpetradores, né, para torná-la vítima. Então, essas pessoas elas se relacionam afetivamente, elas são vítimas. Elas se relacionam profissionalmente, elas são vítimas. Elas vivem com pena de si própria, né? Então, elas se relacionam espiritualmente, né, ou entram em alguma religião, ou vão em algum lugar e daí acontece alguma coisa, então Deus também não é suficientemente certo ou bom, né, para essa pessoa. E uma das coisas que a gente fala do desenvolvimento espiritual é justamente a gente aceitar o nosso destino. E até eu estava conversando com uma amiga que eu acabei de encontrar, maravilhosa, e ela me perguntou sobre a viagem para a Índia, e eu falei que a viagem para a Índia, né, a viagem que eu fiz para a Índia ainda está reverberando muita coisa em mim. E falei das coisas que me tocam na Índia de bom e as coisas que, de alguma forma, eu ainda estou elaborando, né? E a gente falou justamente disso. Ela falou que a Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, tinha muita dificuldade em ajudar muitas pessoas que estavam doentes, porque a pessoa falava, não, você me deixa aqui, eu não quero ajuda, porque é meu karma estar doente, né? Então, é meu karma ser pobre, é meu karma ter nascido nesta casta social, então eu não posso sair disso, porque eu participo deste campo. Então, a constelação olha para isso também de uma forma diferente, porque foi o que meio que me deixou chocada na Índia, né? Todo mundo fala da sujeira, que também me tocou bastante. Então, que a gente tem que esquecer toda a sujeira que tem e olhar para a espiritualidade do local. Mas eu acho que as duas coisas estão juntas, afinal, nós estamos encarnados. Quando a gente deixa esta vida, né, de forma, enfim, achando que a vida é ruim, que o mundo não é bom, deixando esse lado material totalmente de lado, então nós estamos de alguma forma fugindo, porque naturalmente uma pessoa que vai se desenvolvendo, chega uma hora que ela não tem mais a frequência de vir para este planeta, né? Mas quando a gente vê a vaca sagrada, mas a vaca está no meio da rua e está comendo lixo e está comendo plástico,
Então, como assim? Se materialmente a vaca é sagrada, né? Como as pessoas deixam ela ficar assim? Ou você mora num lugar sujo, num lugar que parece que teve uma guerra e ninguém fez nada. Então, eu creio que o externo mostra muito de como nós estamos internamente, né? E a pessoa que se sente neste karma, com este entendimento espiritual, ela então não precisa fazer nada, né? Ela só tem que passar pela situação, ela deita e morre, né? Como disse uma amiga minha, não tá afim, fecha o livro e dorme. Tem gente que só falta fazer isso, porque abandonou completamente. Mas isso que o Bert Hellinger mostra nas constelações, né? A pessoa que vive, porque todos nós vivemos dentro de um campo familiar. E quando nós nos sentimos vítimas ou com pena de nós mesmos, porque os nossos pais não deram aquilo que deveriam dar, então eu julgo a quem? No fundo, eu julgo a Deus, não é nem meus pais. Ou seja, Deus errou em me colocar com estes pais, Deus errou em me colocar neste planeta, já que eu sou um ser, né, tão evoluído. Ou Deus está me castigando e me deixando agora com este problema, com essa doença. Então, cadê a nossa responsabilidade? Cadê a nossa maturidade espiritual em compreender que tudo o que vem para a nossa vida vem para a nossa evolução e para o nosso crescimento? E sair de um campo, né, de uma crença, porque a maior parte das pessoas religiosas, né, como Bert Hellinger fala, 95% das pessoas que são religiosos ou são fanáticos, eles não estão buscando a religião. Eles estão buscando um pai e uma mãe melhor do que a que eles tiveram. Então, eles não aceitam os pais que tiveram e vão buscar alguém melhor. Não é? Por isso que o Bert Hellinger nunca quis se colocar como venham a mim porque eu sei, eu sou importante. Ele sempre se colocou num lugar menor do que a informação que esse campo espiritual traz. E assim a gente aprende, né, com essas relações, e a gente aprende a sair desse estado de vítima, assumindo a própria responsabilidade. Então, se tornar um ser, né, se desenvolver espiritualmente, muitas vezes exige de nós essa gratidão, que sempre eu falo aqui, aliás, uma das coisas que eu mais falo, mas principalmente essa aceitação que os hindus têm, né, ou que os indianos têm. Porque os indianos, eles falam, é meu karma e está tudo certo, mas também não fazem nada com isso, também não progridem nisso, né? Então é um país maravilhoso, com pessoas lindas, né, com uma capacidade muito grande, mas que muitos, né, ainda vivem uma coisa que não serve mais. Então, as escrituras sagradas, todas elas, né, elas vêm para uma determinada época, se mantêm, porque tem uma origem muito forte, porém a forma de interpretar é que faz com que as pessoas, ao invés de crescerem, vivam penduradas, né, em algumas crenças. Então, olhar para Deus sem esse julgamento, sem essa necessidade de mudar o que aconteceu com você, no seu destino, mas compreender e perceber que frequência eu tinha quando eu vivia assim. Né? A gente fez uma constelação, né? As constelações hoje eu faço de uma forma onde eu não pergunto mais nada para a pessoa. A gente vê as dinâmicas que aparecem e a pessoa enxerga aquilo que ela é, mas ela não está enxergando. Então, numa das constelações foi muito bonito ver que às vezes a gente se coloca em relacionamentos que são muito maléficos para a nossa vida. Não existe bem e mal, mas eu tenho que falar assim justamente para que a gente compreenda que o que nos empurra para o nosso caminho, às vezes tem que nos empurrar de uma forma
entre aspas, considerada com sofrimento ou mal, né? E em cada mal, em cada lugar que a gente considerou que foi mal, teve uma grande cura ali, porque nós nunca mais somos os mesmos. Então, nessa constelação, a gente pode ver, por exemplo, que tem pessoas que vivem em relações onde elas são espizinhadas, o outro a chama de burra, de pequena, de incompetente, de feia, enfim. E o outro começa a dizer, nossa, eu acho isso mesmo, mas sente raiva internamente, porque é uma mentira, né? Alguém dizer, né, que alguém é burro, gente, olha o sistema que nós temos físico, emocional, espiritual, o sistema intelectual. Como assim, né? Somos burros. Então, uma pessoa achar isso de si própria ou achar que ela é pequena, que ela tem baixa autoestima, né? Então, ela gosta de viver nessa situação porque essa situação é confortável. Então, eu vejo muitas pessoas falando, ai, mas sabe, eu não tenho coragem de fazer as coisas. Tem coragem. A pessoa que tem coragem de ficar parada, ela tem coragem de agir também. São pessoas corajosas. Mas as pessoas, às vezes, estão ligadas a tantas vidas e numa dinâmica onde é confortável ter um perpetrador para eu ser a vítima. Né? Porque eu, como vítima, eu continuo criança, eu continuo infantil, eu continuo achando que os outros vão me sustentar, né? Que os outros vão fazer por mim, né? Que o dinheiro, eu não quero pôr a mão em dinheiro, não. Dinheiro é sujo, né? Mas como você se sustenta? Com alguém que faz esse trabalho. Então, estar na vida, arriscar, estar na vida com tudo o que ela tem, é o que traz desenvolvimento espiritual, né? Com tudo o que ela nos mostra, com todo o movimento, com todos os riscos, com todo o errar e acertar que nos dá a vida. Então, ficar com pena de nós mesmos só vai nos levar nessa frequência de encontrar toda hora alguém que vai fazer algo contra você, para que você fique menor, para que você continue se achando menor. Então, às vezes, muitas mulheres viveram assim na nossa família, talvez muitos homens viveram assim na nossa família. Por quê? Porque é um estado confortável de não evolução espiritual. Então, tome cuidado quando você estiver sentindo pena de si próprio. Quando você, compaixão por si próprio, ser seu amigo, estar ao seu lado, ter força, né? Necessitar do outro, sim, porque todos nós necessitamos um do outro, né? As mulheres precisam dizer isso internamente, as mulheres precisam dos homens, assim como os homens precisam das mulheres, né? Até a Sophie fez uma constelação muito interessante agora, nesses dias, e que foi um padre, né, que foi constelado e foi mostrado que esse padre só era padre porque ele estava equilibrando algo que no sistema dele não foi, enfim, se na família deste padre tem pessoas que roubaram, pessoas que mataram, pessoas que de repente foram importantes, mas usurparam o poder, enfim. Então, alguém tem que virar santo no sistema. Então, sempre tem alguém que vira santo, né? Quando eu vi essa constelação, eu falei assim, nossa, eu tenho que olhar, né, para esse sistema com bastante compaixão, o quanto esse padre, né, nesse caso, se colocou disponível em sacrifício para equilibrar um sistema, mas de forma totalmente inconsciente. Ele era padre, ele não estava feliz, ele queria provavelmente ter uma pessoa, ele queria provavelmente ter um trabalho, ele queria provavelmente ter uma vida mais normal, e ele falou, não, eu me sacrifico, né? Só que a pessoa não está feliz, né? E às vezes ela está feliz porque ela está cumprindo um sacrifício por uma família, mas é uma felicidade que não evolui, que não ajuda, né?
Então, gente, é isso que a constelação mostra. Então, tome muito cuidado, né, com essa sua frequência de sentir pena de si própria. Veja o quanto você é diferente por ter tido esse destino, nascido com estes pais, nesta situação financeira, afetiva, neste país que você nasceu. Tudo faz parte e precisava ser desse jeito, para que a gente estivesse hoje onde nós estamos.